Olá a todos. Obrigado, Gé, pelo convite e parabéns pela iniciativa nesse evento. Hoje, o meu objetivo é falar sobre radiologia intervencionista em oncologia, onde estamos e para onde iremos. Eu me chamo Leonardo Azevedo, eu sou radiologista intervencionista. Fiz minha formação inicialmente em radiologia diagnóstica pela UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Segui minha formação com radiologia intervencionista no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, também no Rio de Janeiro. E hoje eu sou radiologista intervencionista da equipe Gávea Rádio no Rio de Janeiro, que a gente exerce radiologia intervencionista em diversos hospitais da cidade, e é onde eu faço 100% hoje a minha atuação em radiologia intervencionista. Meu objetivo hoje é dizer o que é radiologia intervencionista, o que é essa especialidade, o que é oncologia intervencionista, é uma subespecialidade da radiologia intervencionista, qual o papel da radiologia intervencionista na oncologia, nos dias atuais e também algumas perspectivas para o futuro. Então, primeiramente, o que é radiologia intervencionista? Uma especialidade que não é conhecida por muitas pessoas, né? E às vezes muitos médicos, inclusive, mas que tem sido cada vez mais utilizada e é muito presente em oncologia, em outras áreas também. Então, são procedimentos, nós realizamos procedimentos minimamente invasivos, guiados por imagem, por ultrassom, tomografia, entre outros. A gente visa uma rápida recuperação desse paciente, com baixo índice de complicações, focado no desfecho. Então, a gente quer que esse paciente faça o procedimento de uma forma segura, com curta duração e receba alta de uma forma segura o mais rápido possível, focado na custo-efetividade também. A gente pode fazer o procedimento de forma percutânea, pela pele. Então, esse é um procedimento que eu estou fazendo, é uma ablação de um tumor de fígado, à esquerda. Então, são procedimentos pela pele. Esse é um outro caso de uma crioablação, um tratamento de tumor renal de forma percutânea. Além disso, a gente faz procedimentos vasculares. Então, através de punção de alguma veia, alguma artéria, a gente cateteriza, a gente acessa órgãos para chegar diretamente no tumor, como na oncologia ou num membro, ou alguma situação que a gente precise agir. Esse é um exemplo de uma quimioembolização, uma injeção de um quimioterápico num tumor de fígado, por exemplo, de forma intravascular. Apesar de não ser conhecida por muita gente, é uma especialidade muito utilizada pelas especialidades de diversas áreas, e muito em oncologia, mas não é uma especialidade nova de fato. Em 1953, o Seldinger já definiu a técnica de uso de agulha, fioria e catéteres para a inserção e acesso de diversos órgãos. E foi realmente Charles Dotter que, em 1964, iniciou o tratamento de forma intervencionista com uma estenose arterial. E a gente realmente, todos os nossos procedimentos são guiados por alguma imagem. Desde 1972, a tomografia, essa é uma foto histórica da primeira tomografia comercializada por Hounsfield, e em 1946, à direita, esse ultrassom, que foi o primeiro ultrassom. Hoje mudou muito, né? Então a imagem para o radiologista intervencionista é fundamental. A gente faz procedimentos guiados por tomografia, ressonância, por ultrassom, por PET. E hoje realmente os aparelhos são muito mais sofisticados. Isso é muito bom para o radiologista intervencionista, porque a gente consegue visualizar melhor essas lesões. E isso, de fato, fornece maior segurança. O angiógrafo é um aparelho que é utilizado para realizar os procedimentos, principalmente vasculares. É um aparelho mais robusto, né, em relação ao ultrassom, por exemplo, que é utilizado para a gente fazer esses procedimentos vasculares, principalmente, como uma quimioembolização de fígado. Os materiais têm evoluído muito. Então, hoje a gente usa catéteres muito menores, de calibre menor, que a gente consegue acessar os locais de um tumor, por exemplo, de uma forma muito mais segura e muito mais precisa. É muito importante a precisão na radiologia intervencionista. E hoje criou-se uma subespecialidade da radiologia intervencionista que se chama oncologia intervencionista. O que é isso? São os procedimentos de radiologia intervencionista guiada por imagem nos pacientes com câncer. Então, isso hoje a gente consegue tratar um paciente e cuidar do paciente com câncer desde o diagnóstico até os cuidados paliativos. Então, durante toda a jornada do paciente com câncer, o radiologista intervencionista está presente. Desde a biópsia, para a gente colher o material para ter o diagnóstico, por exemplo,
e até tratamentos, por exemplo, uma ablação de um tumor, queimar um tumor no fígado, por exemplo, injetar uma substância, um quimioterápico dentro do tumor, até o tratamento paliativo, que tem o objetivo de dar conforto para esse paciente. Retirar líquidos no organismo, toracocentese, gastrostomia para esse paciente se alimentar de forma segura, drenagem de abscesso, tratamentos de dor, por exemplo, bloqueios nervosos, isso é muito utilizado, vertebroplastia, nefrostomia, entre outros. E realmente hoje a radiologia intervencionista, a oncologia intervencionista é considerado o quarto pilar da oncologia, junto com a oncologia médica, a oncologia clínica, né? E a oncologia cirúrgica, a cirurgia e a radioterapia. Então hoje a oncologia intervencionista é o quarto pilar nesse tratamento do paciente com câncer. E vem se desenvolvendo diversos... isso criou a necessidade de sociedade. Então existe a Sociedade Americana de Oncologia Intervencionista e também a especialidade europeia. E anualmente nós temos congressos exclusivos para radiologia intervencionista em pacientes oncológicos, e oncologia intervencionista. E os guidelines, e essa subespecialidade está presente cada vez mais nos guidelines, que é o que direciona as diretrizes, que recomenda os tratamentos, né? Então, esse é um exemplo da ESMO, né, da Sociedade Europeia de Oncologia, que diz a caixa de ferramentas das terapias ablativas no tratamento de tumores, que é exercida principalmente pelos radiologistas intervencionistas. Isso tem sido citado em diversas diretrizes. A oncologia intervencionista, a oncologia, ela mudou muito nos últimos anos, né? Então, hoje, um tumor que a gente antigamente precisava saber só o tipo do tumor, hoje a gente estuda todo o comportamento do tumor através de alterações genéticas e mutações. Então, isso trouxe a necessidade de retirar mais material do tumor. Então, a gente precisa fornecer mais material para esses oncologistas e para os cirurgiões, porque existem mais perguntas a serem respondidas. Então, por exemplo, um tumor de pulmão, nesse caso, antigamente a gente tinha poucos subtipos, hoje a gente tem uma gama enorme de mutações genéticas que determinam, para cada mutação você tem um tipo de tratamento. Então, hoje o radiologista intervencionista tem que tirar mais material do que antes para fornecer mais material para o patologista e, consequentemente, para a análise molecular. Nessa lesão, por exemplo, é uma lesão que a gente consegue realmente tirar bastante material, mas a gente tem feito diagnósticos cada vez mais precoces, de lesões cada vez menores. Então, esse é um caso, por exemplo, uma paciente com tumor de mama, a gente consegue ver o catéter ali à direita, e uma lesão de 5 milímetros, 4,9, nem 5 milímetros. Então, esse é um desafio do radiologista intervencionista, tirar mais material de lesões cada vez menores, com diagnósticos cada vez mais precoces. Um dos motivos é os aparelhos serem cada vez mais sofisticados e com a imagem cada vez mais apurada. Então, esse veio um granuloma, não veio tumor, e a paciente seguiu sem tratamento. E a gente fez um white paper, junto da GE, sobre o uso do Smart View, que é um dispositivo que a gente acopla na tomografia, que é acoplado na tomografia, e a gente consegue fazer uma fluorotomografia, uma biópsia dinâmica. Então, o radiologista intervencionista age dentro da sala. Então, esse é um caso que a gente publicou nesse white paper, uma lesão de 9 milímetros, numa paciente que tinha um câncer de pâncreas, mais um nódulo pulmonar. A gente fez essa biópsia. Então, esse é o Smart View, esse é o fluoro-CT que a gente usa na sala. A gente coloca uma tela e a gente faz a biópsia olhando dinamicamente na tela. Então, isso permite... Essa foi a biópsia que a gente realizou, que veio uma fibrose, não veio tumor. E essa paciente seguiu com tratamento local no pâncreas. Então, isso permite que a gente faça os procedimentos de forma muito rápida, né? Em visualização em tempo real. Então, esse procedimento, por exemplo, teve 13 minutos, com baixa dose, então, menos dose para esse paciente. Então, um cuidado que a gente tem que ter, melhorando a segurança e o conforto. Então, isso é interessante para esse caso. A gente faz diversas técnicas para acessar tumores, como hidrodissecção. Esse é um outro caso de hidrodissecção, um paciente com enfisema pulmonar. A gente injetou um soro no trajeto para a gente permitir um acesso de uma lesão pulmonar sem ser pelo pulmão, que fornece bastante segurança. Patologista, a gente sempre tem em sala. O objetivo do patologista é a gente garantir material suficiente para o diagnóstico. Isso é muito importante, né? A gente usa em 100% dos casos patologista em sala. E algumas vezes a gente usa outras técnicas, por exemplo, o PET. A gente pode fazer uma biópsia guiada por PET, como foi esse caso.
um paciente de 72 anos, tinha uma história de câncer de reto com ressecção e radioterapia, e um PIRAD 5 na ressonância. Não podia fazer uma biópsia tradicional transretal ou transperineal, porque o paciente não tinha reto, né, foi ressecado. Então, eu inicialmente fiz uma biópsia guiada por tomografia, que veio negativa, a lesão não era bem vista na tomografia, e optei por fazer a biópsia guiada por PET, já que a lesão era bem vista, né, no PET. Então, a gente fez essa biópsia. Aqui a gente faz uma injeção do PET antes, do FDG. No caso, foi por PSMA, foi utilizada a substância específica para a próstata. Então, a gente fez a injeção do PET-PSMA, junto com o médico nuclear, e eu fiz a biópsia bem precisa do tumor, retirei o fragmento, esse aqui é um frasquinho mostrando que captava o frasquinho, e veio um adenocarcinoma de próstata em 5 fragmentos. Então, mostrou que é importante a gente utilizar diversos tipos de exame de imagem. Então, esse foi um PET, né? Então, que foi muito, muito eficaz. E realmente a oncologia intervencionista tem evoluído muito nos últimos anos. E uma das grandes motivos disso foi o software de ultrassom, né? A gente usa atualmente contraste com microbolha, difusão de imagens, a gente usa alguns alvos e pode usar guia para punção. Então, esse foi um exemplo de fusão de imagem. À esquerda, a gente consegue ver o ultrassom e, ao mesmo tempo, enquanto você mexe o ultrassom, você consegue ver a tomografia. Isso é interessante, você junta as imagens, junta as informações e dá mais segurança para o paciente. Além da fusão de imagens, que a gente viu na região torácica, a gente usa muito em biópsia de próstata. Hoje, a tendência é a gente fazer as biópsias de próstata com fusão. Então, à esquerda, o ultrassom, no caso que a gente fez, e à direita, a ressonância. E então, a gente faz o ultrassom, a gente acoplou, pegou um CD da ressonância, acoplou dentro do CD, dentro do aparelho de ultrassom, e a gente consegue ver as duas imagens. Isso é muito bom, isso aumenta a acurácia do procedimento. Isso tem mostrado diversos benefícios na literatura. Contraste microbolhas, a gente consegue injetar o contraste, ter uma visualização adequada principalmente para controle de ablação e lesões que são mal vistas no ultrassom. Tá? A gente consegue fazer alguns softwares que conseguem mostrar o acesso da agulha e facilitar isso. Hoje, aparelhos fazem tomografia, aparelhos de angiógrafo fazem uma tomografia, então a gente consegue associar um aparelho, uma visão tomográfica junto ao angiógrafo. Isso torna a embolização, por exemplo, uma embolização de próstata mais precisa. A gente evita que uma embolização de órgãos não alvo, por exemplo. Isso dá muita segurança. O radiologista usa com frequência isso. E a gente também usa muito tratamento de tumores ósseos, por exemplo. Esse é um paciente de 67 anos, com uma história de um câncer de bexiga, em maio de 2016, tinha uma lesão lítica à esquerda, captante no PET, tinha muita dor. E tinha uma doença oligometastática. Então, ele tinha o objetivo de controlar o tumor, além de ter dor. Então, essa era a lesão no ilíaco. E o que a gente fez foi uma biópsia dessa lesão, comprovou um carcinoma urotelial metastático. A gente fez uma crioablação, é uma ablação por gelo, então a gente congela esse tumor, com o objetivo de controle local. Aí é um arco junto com o tomógrafo. Por que o arco? A injeção do cimento, a gente precisa de uma análise dinâmica disso. Então, foi feita essa injeção de uma forma muito segura, combinando as duas técnicas do arco em si junto com a tomografia. Isso é uma tendência, eu acho que isso tem que ser muito utilizado e é uma tendência do radiologista intervencionista. E o controle de 3 meses mostrou que a gente não tinha nenhum tumor nessa margem celíaca. Isso também a gente usa a técnica de ablação, de queimar o tumor no fígado, né, muito frequentemente. Então, quanto maior a área de ablação que você faz, você precisa de uma margem ablativa, então você precisa de pelo menos 5 milímetros para a gente ter uma margem ablativa, menor a taxa de recidiva e você tem menos de internação. Isso foi um caso de uma ablação com micro-ondas que a gente fez, um câncer de cólon que foi submetido à cirurgia, começou aumento de marcadores e a gente solicitou um PET e tinha 5 lesões. A ablação por micro-ondas, por exemplo, a gente consegue fazer diversas ablações, diversos tumores de uma forma muito rápida. Então, cada tumor desse a gente faz um tempo de 2 minutos, provavelmente, em cada lesão. Isso vai depender do tamanho, mas isso permite que a gente consiga tratar mais tumores de forma mais rápida. A gente pode fazer ablação também, tratar tumores de forma intraoperatória. Ablar tumores no pulmão, isso é no caso de uma ablação pulmonar por micro-ondas, e tumores grandes. Então, esse novo método de ablação por micro-ondas, a gente consegue tratar tumores grandes. A radiofrequência também tem excelentes resultados dependendo do tamanho do tumor. Tá?
Então, essa, por exemplo, é uma lesão de rim, uma paciente que tem uma lesão sólido-cística, tem um componente sólido. A gente, além da radiofrequência do micro-ondas, que são terapias térmicas ablativas, são terapias ablativas térmicas de calor, no rim, em algumas situações, a gente prioriza a crioablação. A crioablação, a gente faz uma bola de gelo do tumor. Então, isso é uma forma de terapia ablativa. Ela faz uma apoptose celular por cristalização dessas células e com gelo, com frio. Então, foi isso que a gente fez nesse caso, uma crioablação de um tumor renal. A gente coloca a agulha de forma percutânea. Esse é um cenário. E à direita a gente vê o gelo a agulha congelando o tumor, e que tem um excelente controle de tumores de rim, é uma ótima indicação. Então, esse é o curativo que o paciente sai após tratar um tumor de rim. A radiologia intervencionista, ela também trata emergências do paciente com câncer, por exemplo. Um tromboembolismo pulmonar, a gente pode tratar esse trombo localmente, fragmentar esse trombo localmente. E também uma síndrome de veia cava superior, por exemplo, o paciente tem um tumor de pulmão, que comprime uma veia, isso é possível além de sangramentos e outras situações. Esse é um paciente que a gente teve algum tempo atrás, um paciente de 63 anos, teve uma dor no ombro, no carro, no estacionamento, e desmaiou, teve uma síncope. Ele internou na emergência com choque gravíssimo, noradrenalina, fez uma tomografia e mostrou um sangramento no tumor, um sangramento no fígado. Esse paciente não tinha diagnóstico. Então, o que a gente vê na tomografia é um sangramento e lesões hipervasculares. Foi encaminhado para hemodinâmica de emergência. O que a gente vê aqui? Vê uma lesão hipervascular no domo hepático e um ponto de sangramento no segmento 8 do fígado, com extravasamento de contraste. Então, um sangramento ativo. A gente vê também que tem um espaço entre a pele e o fígado. Isso mostra que teve um sangramento ativo de grande monta. Então, o que a gente fez? A gente embolizou esse tratamento, esse tumor. A gente ainda não tinha o diagnóstico, na realidade. Esse sangramento foi fechado com molas, através de cateterismo da artéria hepática. A gente vê as artérias bem com vasoconstrição de pequeno calibre por conta desse distúrbio hemodinâmico. E depois a gente fez o diagnóstico com ressonância, etc. Esse paciente tinha um hepatocarcinoma, um tumor do fígado que sangrou. Então, a gente também trata emergências, trata sangramento. Síndrome de veia cava superior, a gente consegue tratar esse paciente que está com a veia comprimida por um tumor de pulmão, por exemplo. Então, esse paciente fica com diversas circulações colaterais. A gente consegue tratar desobstruindo com stent, por exemplo, esse tumor. E através de diversas técnicas, diversos acessos vasculares por veia, nesse caso. Então, punção femoral, a gente às vezes pode fazer uma punção pelo braço também para melhorar o acesso, como foi nesse caso. A gente abre o caminho e libera o espaço. E esse é o pós, esse é o da pós-stent. A gente liberou o espaço para essa veia se voltar ao normal. E o paciente, nessa situação, tem um excelente resultado, realmente. A gente pode tratar diversos tumores no fígado, por exemplo, com terapias intraarteriais, tumores do próprio fígado, por exemplo, um hepatocarcinoma, um colangiocarcinoma, e metástases, tumores que vieram de outro lugar. Então, isso é feito comumente com quimioembolização, injeção de quimioterápico e quimioterápico junto com uma partícula carreadora. Então, isso é feito com frequência. A gente pode injetar só o quimioterápico, foi isso que a gente fez nesse caso, dentro seletivo no tumor, de forma bem precisa no tumor do fígado. Esse é o caso que a gente fez. A gente consegue ver direito os tumores aqui. Os tumores que, nesse caso, metastasicolo, são hipovasculares. Então, a gente consegue ver essas falhas de enchimento, onde são os tumores. E uma das possibilidades é fazer o acesso radial. Em vez de fazer o acesso pela perna, a gente funciona a artéria radial. E foi isso que a gente fez nesse caso. Tem diversas vantagens de fazer o acesso radial. O paciente tem mais conforto, menos complicação, o paciente consegue andar mais de forma precoce. E esse é um pós-operatório no paciente que foi feito um acesso radial. Ele pode ir, em alguns lugares tem um lounge radial, então ele fica com o seu iPad. Isso é interessante, tem sido uma tendência. A gente trata a hepatocarcinoma com quimioterápico. A gente pode injetar partículas radioativas, que é a radioembolização, nesse tumor, tanto para tumores primários como secundários.
Então, essa é uma partícula sendo injetada no tumor. Esse foi o primeiro caso que a gente fez no Rio de Janeiro de radioembolização, de tratamento de pacientes com metástase de cólon para fígado. E a gente também pode marcar lesões pré-operatórias. Então, por exemplo, esse caso é um paciente que tem uma lesão no pulmão, de dimensão muito pequena, que é difícil para o cirurgião acessar essa lesão. Então, a gente pode marcar com carvão, é isso que a gente vê aqui, um carvão líquido, e quando o cirurgião vai fazer a cirurgia, ele vê melhor essa lesão. Então, é muito mais rápido para o cirurgião tirar uma lesão que está sendo vista, é difícil de palpar essa lesão pequena. Então, a gente consegue fazer isso com o pulmão, por exemplo, um linfonodo pélvico, isso também é feito. Para pós-prostatectomia, recidiva local, isso que a gente pode fazer com a mesma técnica. Além disso, a gente pode fazer em pacientes que, por exemplo, tem uma plaquetopenia, plaqueta baixa após uma quimioterapia, a gente pode embolizar parcialmente o baço. Essa foi uma publicação que a gente fez recentemente, uma publicação na Cancer Medicine, dizendo que é possível fazer o tratamento da embolização parcial do baço para aumentar a quimioterapia, para aumentar a plaqueta. De 33 pacientes, a gente fez, e 94% desses pacientes retornaram ao esquema de quimioterapia, porque esses pacientes, às vezes, eles têm que parar a quimioterapia por conta de plaqueta. A gente trata diversos tumores na vértebra, por exemplo. Esse foi uma radiofrequência bipolar que a gente fez num paciente que tinha um paraganglioma, uma metade paraganglioma vertebral, né? Então, a gente usou uma radiofrequência bipolar por acesso transpedicular, que é o tradicional. E aqui a gente utilizando a tomografia junto do acesso, associando uma visão da tomografia com a visão do angiógrafo. Então, foi isso que a gente fez, essa tomografia do angiógrafo. A gente colocou as agulhas de radiofrequência bipolar para tratar o tumor, e depois a gente fez a vertebroplastia para estabilizar. A gente injetou cimento nessa vértebra para estabilizar. E essa paciente realmente ficou sem dor, ficou excelente. 24 horas depois do procedimento, ela ficou muito bem. E a gente está esperando o PET para saber o controle local. A associação entre radioterapia e radiofrequência é interessante, alguns trabalhos mostrando que é interessante essa associação. Eu acho que isso a gente tem que pensar mais também. Existem diversos softwares que auxiliam no procedimento, como o Assist, para a gente guiar uma punção de um tumor ósseo, por exemplo. Isso pode ser feito também para lesões vasculares, para planejar, para guiar e tornar o acesso de forma cada vez mais preciso, e também para controlar após uma quimioembolização do tumor hepático, por exemplo. Você faz uma tomografia depois, isso é interessante. Isso tem feito, é um bom método, uma boa arma para a gente utilizar. Também para intervenção óssea, isso é fundamental, para fixação óssea. A gente consegue planejar a introdução já de um parafuso, por exemplo, de uma agulha de ablação. Isso é muito interessante e fundamental. Então, essa abordagem multimodal, por exemplo, nessa figura a gente vê uma tomografia junto com um angiógrafo e um ultrassom. Então, acho que isso o radiologista intervencionista lida bem, e a imagem ela é fundamental para a gente ter uma segurança nessa situação. Essas combinações são cada vez mais realizadas, então isso é de fato muito importante. Aqui um outro caso que a gente fez uma ablação óssea, uma crioablação junto com cimento, então arco em C junto com tomografia, isso pode ser muito utilizado, essa crioablação. Então a gente vê aqui a agulha da crio. Algumas perspectivas para o futuro envolvendo a oncologia intervencionista. Algo que mudou em oncologia atualmente é a imuno-oncologia. Então, esse é um termo que tem sido cada vez mais utilizado. É o papel do sistema imune no tratamento do câncer. Cada vez tem sido mais estudado, diversas drogas agem em cada etapa do sistema imune. Então, é como utilizar o sistema imune a favor do tratamento do câncer. Diversas drogas sendo estudadas e já na prática clínica dos oncologistas. E hoje a gente tem estudado na radiologia intervencionista, na oncologia intervencionista, como que os tratamentos da radiologia intervencionista podem ser associados às imunoterápicas a favor do tratamento de câncer. Então, isso com ablação, com tratamentos intraarteriais, vírus oncolíticos, crioablação, isso tem sido cada vez mais utilizado e mais estudado. Então, por exemplo, na crioablação,
você libera DNA, RNA, diversas estruturas de alarme, sinais de alarme que são ditos, né? Para você dar um alarme para o sistema imune para agir contra aquele tumor. Isso, em associação com a quimioterapia, é algo muito promissor. E tem se mostrado nesse estudo, é muito interessante, comparou o que cada tratamento ablativo age, como ele age a favor do sistema imune. A crio tem um excelente resultado a favor do sistema imune e a eletroporação também. E cada fase do sistema imune, você tem uma forma de agir. Então, uma outra situação existem diversos tumores que não são favoráveis ao tratamento de imunoterapia. Você consegue tornar esse tumor, imunomodular esse tumor, para você tornar esse tumor com tratamentos ablativos favoráveis à imunoterapia. A eletroporação é um grande método para isso. A gente tem sido utilizado, feito alguns estudos. A eletroporação usa pulsos elétricos para a gente causar apoptose tumoral. Esse estudo do MD Anderson mostrou que os pacientes que fizeram eletroporação com imunoterapia, anti-PD1, eles tiveram resposta completa em vários tumores, o que não é comum quando você faz só eletroporação anti-PD1. Então, essa combinação é muito promissora, acho que por estudo. Muitos estudos em andamento mostrando essa combinação com o sistema imune, várias recomendações. Eu acho que isso vem pela frente muito forte. A gente tem que pensar, hoje o radiologista tem de uma forma holística, pensar no tratamento como um todo. Então, futuramente, a gente vai... O que eu vejo para o futuro? A gente vai evoluir muito nessa parte imune, né? Associando com o sistema imune e diversas outras formas. Hoje, o custo é algo muito discutido, novas formas de remuneração, a sustentabilidade desses custos, né? E a radiologia intervencionista, ela pode auxiliar muito nessa nova discussão de custo, a gente melhorando, mantendo esse paciente internado menos tempo, fazendo com que esse paciente tenha um tratamento mais eficaz, de curta duração, a gente melhora a efetividade então, em consequência, a gente tem uma melhora da custo-efetividade. Realidade aumentada e realidade virtual, isso é algo que tem sido também muito utilizado e tem um futuro promissor. Realidade aumentada é quando a gente integra componentes virtuais no fundo de uma realidade. Então, você faz uma ablação, mas você consegue olhar, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, e consegue mexer nessas imagens, você acopla todas essas imagens e estruturas. E a realidade virtual é diferente, é uma exibição isolada. Então, você simula uma realidade, realmente, completamente virtual. Isso tem diversos estudos específicos para a radiologia intervencionista, tudo dispositivos sendo estudados. Aqui é um exemplo de uma ablação de realidade aumentada, que você vê a tomografia fazendo uma ablação. Aqui um outro exemplo, figuras associadas à ablação. Isso, de fato, tem um futuro muito promissor, porque você consegue ter várias imagens juntas, então você consegue ter uma visão muito mais precisa da lesão. Isso vai ajudar tanto nos procedimentos como na educação, por exemplo. Você vai ensinar um médico a fazer uma ablação numa realidade virtual, não sendo um paciente. Isso vai ser muito promissor. O robô ainda está algo inicial, na verdade, tem sido feito alguns estudos piloto nessa área. Aqui esse é a plataforma, né? O médico sentado fazendo e aqui no angiógrafo um braço que pode moldar. Você pode escolher como o catéter vai ser a forma do catéter, etc. E isso tem sido feito, já tem alguns estudos, alguns casos feitos já em pacientes. Esse é um exemplo feito em embolização de mioma, que tem sido cada vez mais estudado também. Então, hoje, a oncologia intervencionista é uma subespecialidade da radiologia intervencionista, voltada para o paciente com câncer, em crescimento. A qualidade da imagem é fundamental para um procedimento bem-sucedido, e as novas imagens têm auxiliado muito a radiologia intervencionista nesse aspecto. Hoje, a gente pensa numa abordagem multimodal, então a gente utiliza cada vez mais junção de imagens, ultrassom junto com a tomografia, funciona com ultrassom, controle com tomografia,
com o geógrafo fazendo um controle também, software de fusão, juntando as imagens para a gente visualizar melhor as imagens, promover mais segurança e melhores resultados. Então, de fato, o radiologista intervencionista pode contribuir de uma forma positiva numa medicina baseada em valor, nessa discussão, nova discussão de novos modelos de remuneração. De fato, a realidade aumentada, a realidade virtual e a assistência robótica ela já tem sido estudada e vai ser cada vez mais presente na medicina como um todo, e isso não vai ser diferente na radiologia intervencionista e nos radiologistas intervencionistas que agem, que atuam no paciente com câncer, isso não vai ser diferente, isso vai ser cada vez mais presente. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e obrigado pela atenção.